acontece de igual modo neste mundo, com o justo, com o injusto, com aquele que se converteu a Jesus e com aquele que não é convertido. Tudo acontece de igual modo. Qual a diferença? É que nós estamos aqui passando essa leve e momentânea tribulação, mas temos a esperança, quando deste mundo sair, para uma vida de gozo, de paz, de alegria, em eternidade, em eternidade, em eternidade, em eternidade, onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento, para aqueles que estão em Cristo, perseverando até o fim, sendo fiel, não negando a palavra dele e guardando a palavra e não negando o nome dele. Jesus disse, ser fiel até a morte. Olha o que Jesus vai dizer. Há um grupo de cristãos convertido a ele. Jesus vai dizer, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser lançados na prisão. E quem vai fazer isso é o diabo. Mas eu digo a vocês, sejam fiéis até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Jesus vai dizer isso à igreja de Esmirna, aos crentes em Cristo que estavam na cidade de Esmirna. Jesus vai adverti-lo que eles iam passar uma perseguição, que eles iam ser lançados na cadeia, que eles iam ser mortos. E por que Jesus não disse a ele assim, eu vou livrar vocês? Jesus não disse isso. Jesus disse, sejam fiéis até a morte. Vocês vão morrer, mas sejam fiéis, permaneçam fiéis até a hora da morte. Porque vocês, dentro dessa fidelidade, nem a morte vai impedir vocês de desfrutar da vitória. Quando deste mundo sair, nem a morte pode impedir a vitória daquele que é fiel a Cristo, guardando a palavra dele, não negando o nome dele, até a morte. Porque depois da morte, nós partiremos para o gozo, para a vitória, para a vida que ele prometeu em abundância lá no céu. Viver a eternidade. Quando sair deste mundo temporal, com a morte, né? Ou com o arrebatamento. E os que morrem sem Jesus? Com todo o sofrimento que passaram aqui, ainda vão para a eternidade, vivendo um sofrimento que não tem como a gente imaginar. Tudo que o homem sofre aqui é muito pouco, pelo que vai sofrer na eternidade. Toda a aflição desta vida aqui, todo o sofrimento nesta vida aqui, não se compara com o que o homem vai sofrer na eternidade sem Deus. É importante você ouvir isso. É importante você ser advertido com essa verdade. Todo sofrimento, toda dificuldade, todo problema, toda coisa ruim que a gente passa nesta vida aqui, não se compara com o que vai acontecer na eternidade com aqueles que partem sem Jesus. Tormento eterno. Foi Jesus quem disse isso. Tormento eterno, pranto e ranger de dente, aonde não cessa a agonia, o sofrimento, o tormento, na vida eterna sem Deus. Mas nós que estamos em Cristo, não dentro de igreja, nós que estamos em Cristo, nós temos a promessa de Deus, de quando deste mundo partir, seguir para o descanso eterno, desfrutar da promessa da vida eterna, viver a vida em abundância, viver no mundo de gozo, de paz, de alegria, onde não haverá morte, onde não haverá doença, onde não haverá maldição, onde não haverá envelhecimento do corpo, onde não haverá necessidade alguma que hoje nós temos aqui, não haverá corrupção, não haverá nenhum mal do que hoje aqui temos, mas isso é a promessa de Deus para todos aqueles que creem em Cristo e são fiéis até a morte, guardando sua palavra e não negando o seu nome. Não negar o nome de Jesus é se manter no senhorio de Cristo e não se mover para nenhum outro local, nem lugar, nem ser submisso a ninguém em relação à verdade de Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Você precisa ser instruído. Você precisa ser ensinado.
Você precisa ser formado no conhecimento para suportar a leve e momentânea tribulação. Você precisa ser admoestado para permanecer, perseverando, combatendo o bom combate, suportando a leve e momentânea tribulação, para que você saiba que o que está por vir para a nossa vida é muito melhor do que aquilo que estamos vivendo agora. Você tem que ser exortado, edificado em Deus, com esta palavra, que te mantém firme na esperança, tendo paciência diante da tribulação, se alegrando na esperança, a esperança da vida futura. Enquanto aqui a gente estiver, vamos envelhecer, vamos adoecer, vai ter falta de emprego, vai ter momento de dificuldade que até o alimento vai faltar, vai, porque Deus não prometeu vida próspera a ninguém aqui na terra, não. Vai ter dificuldade, vai ter morte, vai ter perseguição, vai. Mas tudo isso suporte com a fé, com a esperança, guardado prudentemente no Senhor Jesus Cristo, fazendo o bom combate da fé, para que no final da nossa fé alcancemos a salvação da nossa alma, a vida de gozo, de paz, de glória, sem falta de nada, em abundância, lá no céu, não aqui. Enquanto aqui estiver, combata o bom combate, seja fiel até a morte, não negue a fé. Muitos estão apostatando da fé, muitos estão saindo da esperança, muitos já não têm a alegria e nem a visão nas coisas do alto, porque já se perderam da direção de Cristo, da promessa de Cristo, estão vivendo o evangelho anátema, sendo instruído por doutrina de demônios, movimentos vãs de vento de doutrina. Não estão sendo formados na promessa verdadeira que o evangelho nos traz. Estão sendo formados em promessa mentirosa de homens, dizendo que Deus vai fazer, que Deus disse, que Deus prometeu, que Deus vai operar. Não, meu amado, não, minha amada, fica firme e guardando, estando perseverando na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, porque fazendo isso, te salvarás. Cuida de ti e da doutrina. E se alguém vem até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Seja fiel a Cristo, guardando a palavra dele, para que você possa prevalecer diante de todas as lutas, diante de todos os combates, diante de todas as investidas que vêm na nossa vida. Porque Jesus disse que nós devemos ser prudentes, como aquele que edifica a casa na rocha. Venha vento, venha chuva, venha os rios, venha os vendavais, combatem contra esta casa, mas não a derruba. Por quê? Porque a casa está firmada na rocha. Essa rocha não é uma vida de igreja. Essa rocha não é uma devoção de prática de usos e costumes de igreja. Essa rocha é Jesus, a sua palavra. Guarde a palavra de Cristo e seja prudente para não se desviar dela. Porque é por ela que nós alcançamos e permanecemos dentro da esperança para a salvação futura. Amém? Deus abençoe a todos. Que momento maravilhoso de edificação para o nosso entendimento ser iluminado e esclarecido, para que a gente esteja firme na fé, diante de tudo que está se levantando para derrubar o cristão verdadeiro que está em Cristo. É muito ensino, irmão. É muita doutrina. É muita promessa. É muito homens dizendo que são de Deus. É muitos lugares dizendo que ali Deus vai fazer. É muitos lugares aonde o povo vai dizendo que ali vai encontrar Deus. Vai ter bênção de Deus. É muita coisa que o diabo tem levantado. Para quê? Para quê? Todo o objetivo dele não é tirar você da igreja. É tirar você do conhecimento da verdade. É tirar você da promessa do evangelho. É cegar o seu entendimento para que você não tenha o esclarecimento da verdade do evangelho. Todo o trabalho do diabo é para cegar os incrédulos, para que não viva, nem se conduza, nem ande com a vida de fé dentro da verdade do evangelho. Na doutrina de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer: irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado
no qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se permanecer nele até o fim, como eu tenho pregado, se é que não creste em vão, porque o objetivo do diabo é fazer o povo viver a mentira em nome de verdade, é levar o povo a se desviar de Deus, pensando que estão indo a Deus, é fazer o povo estar dentro dos locais, pensando que Deus está operando, enquanto Deus está bem longe dali, é levar o povo a viver uma adoração vã, como se estivesse adorando a Deus, que Deus não está recebendo. O objetivo do diabo é cegar os incrédulos, fazer ele viver uma vida como se estivesse vivo, estando mortos, porque não estão no Evangelho, não estão na palavra, não estão na verdade de Deus. Vivem uma vida de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, porque estão vivendo preceito dos homens e não de Deus. Está entendendo isso? Por isso que você tem que seguir o exemplo que Paulo deu a Timóteo. 4,16. 1 Timóteo, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. A tua vida só pode permanecer na direção da salvação se você estiver andando dentro da doutrina de Cristo. Não adianta dizer que crê em Jesus e está vivendo um vento de doutrina, um evangelho anátema, heresia de perdição, doutrina de demônios. Não adianta. Você que crê em Jesus tem que ser prudente a andar na direção dele, a doutrina dele, o evangelho de Cristo, verdadeiramente, para que você não esteja sendo levado viver um evangelho anátema que está sendo pregado ao povo dentro de muitas igrejas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.